para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo e serei curado na medida que eu permitir que Ele ensine a curar. Boas-vindas a todos. Nós finalizamos na última reunião os 50 princípios. Boas-vindas a todos a um curso em milagres. Nós finalizamos na última reunião os 50 princípios e iniciamos no livro texto. Revelação, tempo e milagres. Segundo parágrafo. A revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa. É por isso que qualquer tentativa de descrevê-la com palavras é impossível. A revelação só induz a experiência. Milagres, por outro lado, induzem a ação. Eles são mais úteis agora devido à sua natureza interpessoal. Nessa fase do aprendizado é importante trabalhar com milagres, porque a libertação do medo não pode ser imposta a ti. A revelação é literalmente indizível, porque é uma experiência de amor indizível. Aqui está sendo colocado uma diferença entre o que é milagre e o que é revelação. O milagre, ele é a síntese dos 50 princípios integrados e associados. Aí nós podemos explicar o que é um milagre. E um milagre só se explica como milagre se preencher todos os itens ou as premissas de cada um dos 50 princípios, senão não é milagre. Porque existe o milagre e existe a magia. A magia é uma como direi, ele é uma intervenção. É como uma cirurgia. Uma cirurgia é uma intervenção cirúrgica. Então a magia é quando você intervém no processo para alterar o resultado. Isso pode ser feito por meio físico, cirúrgico, ou por intervenção mental. A intervenção mental não é milagre, é magia. O milagre nunca será uma intervenção, porque alguém, com a sua mente, com o seu poder psíquico ou mental, intervém no processo de outra pessoa para liberá-la de uma determinada situação, que ela acusa como um sofrimento. Essa ideia de milagre, ela é uma ideia equivocada. Nós vimos no estudar os 50 princípios. Por quê? Porque as pessoas, elas querem uma cura mágica para as doenças do corpo. O milagre, ele não é uma cura mágica para as doenças do corpo, porque as doenças têm causa. Então, o milagre, ele tem que trazer para você o princípio da expiação.
a expiação é o princípio do milagre. O milagre é o meio e a cura é resultante se acontecer. Mas a cura não se refere à cura física, e sim à cura dos sofrimentos da mente. Porque eu vou lhes contar uma pequena história que eu ouvi há mais de 30 anos num programa da TV Cultura. Eu acho que tinha uma apresentadora, e se não me engano o nome dela era Silvia Popovic, se estou me lembrando. E ela sempre trazia pessoas para uma conversa, um programa que ela tinha nessa TV Cultura. E ela trouxe um ator que relatou o seguinte: ele disse que era muito promíscuo em seus relacionamentos. Então, no meio artístico, havia essa libertinagem sexual. E aí ele pegou uma doença sexualmente transmissível e foi lá num centro e fez uma cirurgia chamada espiritual, que cirurgia espiritual é um nome equivocado para isto, porque o espírito não faz cirurgias. Isso são mentes que operam isso, que estão em outra dimensão, que no centro chama de astral, e na Igreja Católica chama de purgatório. Então, é possível fazer isto através das capacidades da mente? É possível, sim. Não é impossível. Tá? E então, ele disse que tudo bem, se acontecer de novo, eu vou lá de novo e pronto. Aí ele continuou vivendo com todas as, ele chamou de libertinagens sexuais, a sua vida. E se me lembro das palavras dele, bem promíscua, não é eu que estou colocando ou julgando, é como ele colocou na oportunidade. E outra vez, pegou lá uma doença sexualmente transmissível, mas não grave, né? E outra vez ele buscou um lugar de cura, onde faziam essas curas, e outra vez curaram. E na oportunidade que ele estava lá, o debate eu acho que era sobre AIDS, e há 30 anos AIDS era uma coisa nova ainda, que não se tinha encontrado cura e nem como prolongar. E aí ele disse, sem problemas, vou lá. E foi lá e disseram, isso aqui não tem jeito. E foi em outro lugar, em outro, e percorreu os milagreiros de plantão e os cirurgiões espirituais, como assim se diziam, e nada. E nesse momento ele estava dizendo que equívoco que induziram ele quando ele teve essa primeira doença, e que isso ele poderia curar até mesmo com tratamento médico e paciência e cuidados, mas foi tão fácil se libertar dessa doença que ele perdeu os escrúpulos. E achou que era só ir lá e fazer uma nova sessão e ele estaria outra vez curado. E essa cura nunca aconteceu. Então, ele estava, vou usar a palavra dele que estou me lembrando, maldizendo esses curadores de plantão, que foi por causa deles que ele foi induzido à crença de que poderia cometer todos os erros que quisesse, e no dia que as consequências surgissem, ele simplesmente iria lá, nesse curador de plantão, e o cara fazia uma mágica, uma tal cirurgia mental, mágica, e pronto, ele estaria pronto para
aprontar todas de novo. Vocês vejam que o milagre não pode ser uma intervenção, porque isso é uma intervenção. Intervém no processo da pessoa, porque exclui da mente que ele tem que corrigir o erro que ele cometeu. E que todos os processos de doença surgem de um erro. Todos, todos, todos. E, na verdade, tem muitos curadores que curam a doença, mas não ressuscitam o morto. E o que é ressuscitar o morto? É exatamente o que esse ator, naquele programa de televisão, reclamou que não fizeram com ele. Deixaram-no morrer. Curaram as doenças e com isto permitiram que ele estivesse morrendo sem solução. Porque ele disse, se tivesse me orientado para ter uma vida correta, não teria agora eu que passar por essa situação de estar condenado à morte, porque não tinha remédio, não tinha cura, não tinha na época nada que pudesse prolongar essa existência. Então ele estava num estado de indignação e de desespero. E isso não é estar curado, né? Bom, então o milagre é sempre uma intercessão. Nunca é uma intervenção. Então nós temos que aprender aqui a trabalhar com milagres. Milagres intercedem. Mas nós sempre procuramos, e nós estudamos isso durante esse trabalho com os 50 princípios que aqui participamos, nós sempre queremos a cura do corpo, porque estamos com medo da doença. O medo você tem que curar, ele não pode tirar o teu medo. E enquanto você estiver com medo, não vai acontecer a tal revelação, por isso tem que trabalhar com os milagres. E os milagres pedem a expiação. Expiar é desfazer. É desfazer o erro que deu causa. Nós temos que expiar na nossa mente os nossos erros, os nossos equívocos, o que nós temos guardado que não solucionamos. O milagre tem como resultado a cura, mas tem como princípio a expiação. Então ele diz, aqui vamos aprender a trabalhar com milagres, para que possamos curar a nossa mente. Só então, porque o Espírito Santo ele não pode interferir, ele não pode fazer uma intervenção naquilo que você fez. Porque se você fez um erro, não pode vir alguém lá e desfazer o resultado simplesmente. Aquilo vai desfechar uma consequência em algum outro momento, de alguma maneira. De alguma maneira. Então, toda vez que nós cometemos uma interferência ou uma intervenção, pode ocorrer uma consequência, porque quando nós interferimos em algum processo, fazemos uma intervenção, seja de qual natureza for, nós vamos dar causa para que em algum ponto na sequência se tenha uma consequência. E quando chega a consequência, aí é um desespero total. Meu Deus, por que Deus permite que tal coisa aconteça? Por que Deus permitiu? Por que Deus... Aí a gente põe a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isto. Isso são as consequências
das interferências e das intervenções que nós fazemos nos processos. Então não adianta eu curar uma doença na pessoa se ela não cura a causa daquilo. Porque se a causa estiver ativa, aquilo vai explodir de outra maneira, de outra forma, em alguma outra ponta. Nós temos visto como nunca pessoas com câncer. E aí a pessoa tem um câncer. Hoje me contaram um caso assim, que a pessoa tinha um câncer, né, e aí foram lá e tiraram cirurgicamente o tal do câncer e fizeram o processo de quimioterapia. Mas a pessoa tinha câncer, a pessoa me disse, mas ele também era um rapaz, né? Mas esse rapaz também era todo errado, era um beberrão, fazia não sei o quê, era promíscuo, era não sei o quê, né? Mas aí tiraram o câncer, fizeram a tal da quimioterapia e tudo bem. Quando ele já estava praticamente curado, já estava se alimentando bem novamente, o câncer foi para os ossos. Surgiu nos ossos. E aí foi fatal. Cirurgicamente, não adianta curar a doença. E essa cirurgia vale para todos os níveis. Para a cirurgia, essa que fazem nos centros de cura, que não é espiritual, é mental, e essas que fazem nos centros cirúrgicos. A gente vê isso. Porque o câncer é a consequência de alguma coisa, com certeza é. Todas as doenças são. De alguma coisa, o corpo vai voltar ao pó. Por alguma razão vai acontecer. E é claro que nós sabemos que com o tempo, a nossa imunologia, ela pode ir diminuindo. E o corpo fica mais suscetível ao meio ambiente, às bactérias, a tudo, e pode adoecer disto também. Não é? Isso se chama causas naturais. Mas tem as causas que são antinaturais, que nós provocamos e temos como consequência as doenças. Então não adianta pegar isso, fazer uma cirurgia para curar isso, se não cura a mente da pessoa, porque a doença é uma projeção mental no corpo. E se essa projeção se manifesta no corpo, se você não curar a mente, não adianta curar o corpo. A mente continua doente e a mente continua projetando a doença. Eu chamo isso do efeito prolateral, porque você cura de um lado e a doença se manifesta no órgão lateral. Vai de um lado para outro, de um lado para outro, até se tornar metástase. Por isso que a pessoa tem que curar a mente. Então o milagre, ele é para curar a mente. A causa do sofrimento, está aí a palavra sofrimento, não é sofre corpo, porque o corpo é neutro. O corpo só manifesta o que a mente imprime. O corpo é como uma impressora que você tem lá no seu micro. Ele só imprime, a impressora só imprime no papel aquilo que você determina. O papel é neutro. Mas aquilo que você imprimir nele, ele aceita. O papel aceita tudo. O corpo também. A mente imprime no corpo. O milagre é o que nós temos que aprender aqui, agora, para curar na nossa mente as causas de nossa infelicidade, do nosso medo, da nossa tristeza, de tudo. E é o que muita pouca gente quer. Porque as pessoas querem curar é o corpo, não é a mente. É o corpo, é o corpo, é o corpo. E se não curar a mente, não adianta curar o corpo. A doença vai voltar. Não há como curar o corpo.
Vejam como as interferências ou as intervenções, tudo que nós demos causa, causa consequência, em algum ponto. Às vezes lá para frente. Uma outra história que me contaram hoje e aí ela me disse assim, veja, Jorge, essa mulher, ela não conseguia engravidar, ela fez tantos processos, ela fez inseminação artificial para ter essas duas gêmeas. Porque ela queria tanto ter filhos. E aí agora acontece uma coisa dessa. Isso aqui eu quero deixar bem claro para vocês. Não é nenhuma doutrinação a favor ou contra qualquer processo de concepção. Mas vejam como nós, quando uma coisa naturalmente não acontece como nós queremos, como nós interferimos nos processos naturais, porque nós queremos de outra forma. Nós provocamos intervenções em todos os níveis. Nós interferimos na semente do trigo para melhorá-la geneticamente. Para melhorar geneticamente a semente do trigo, se provocou artificialmente a multiplicação do glúten que tem na semente por 400 vezes o glúten que tem na semente do trigo. Agora nós temos como resultado a pesquisa de 76% das pessoas estão com problemas com glúten. Não conseguem mais comer nada de trigo. Nem pão, nem farinha, nem comer uma pizza, não pode mais comer nada. Porque causa mal-estares, porque o organismo não consegue absorver a quantidade de glúten que tem na semente do trigo. É uma coisa exagerada, que o organismo não consegue digerir, o organismo não consegue processar aquilo. E a pessoa passa mal, e sofre, e traz consequências em outros níveis físicos. Então, tudo que nós interferimos, nós não sabemos as consequências, mas tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que eu quero. Em tudo nós queremos interferir. Nós interferimos nos processos das pessoas. Nos processos naturais que a pessoa tem que fazer para desfazer os erros. A gente quer a magia de desfazer a consequência sem desfazer a causa. Isso não dura muito. Isso não dura muito. Isso vai acontecer de outra forma, a consequência vai vir em algum outro nível. Quando não é comigo, é com um descendente. O descendente herda o processo que a pessoa não conseguiu, que ela tentou, que ela burlou a natureza ou o caminho natural das coisas. E aí fica muito difícil uma pessoa entender o porquê do meu sofrimento. Por que que eu estou sofrendo isso? Por que que Deus permite esse sofrimento? Mas isso a gente pode dizer para qualquer um de nós, porque não há entre nós alguém que nunca experimentou o sofrimento em algum nível. Se não por uma coisa nossa, por alguém próximo, por alguém da família. Quem de nós até hoje não perdeu um parente de maneira acidental, trágica ou natural? Não tem ninguém. Porque todos os nossos antepassados morreram de forma acidental, trágica ou não, ou de forma natural, ou por uma doença. Então não há como burlar este processo natural das coisas.
Por isso que nós temos que curar na nossa mente a ideia do sofrimento com as coisas que são naturais e a ideia de intervenção nos processos. O milagre, ele cura o sofrimento na nossa mente. Por isso que nós temos que trabalhar com os milagres agora. E é isso que então vamos aprender. Agora vocês lembram assim, o milagre, para se dizer que é milagre, ele tem que preencher os 50 princípios. Então, olha, aconteceu um milagre. É milagre? Então vamos ver se é. Então você começa no princípio número 1. É grande ou pequeno o milagre? Ah, acho que foi um milagre médio. E aí o princípio diz, não tem maior ou menor. Todas as expressões de amor são máximas. Aí tu vai para o 2, para o 3, até chegar no 50. Se todos os 50 preencher, é milagre mesmo. Se um está fora, pode ser outra coisa. Às vezes é uma intervenção, uma interferência de alguém que com o seu poder psíquico mental interferiu no processo da outra pessoa. Então é isso que nós temos que estar atento quando falamos em milagres. Porque milagres são para curar na nossa mente o sofrimento. Então, meu carro quebrou. Tá bom. E você, como está muito bem, eu não vou trocar, não vou sofrer por causa disso. Então nós não podemos sofrer por coisa nenhuma, porque senão nós entramos no sofrimento. Isso é a cura da nossa mente. E só quem está curado pode estender a cura para as outras pessoas. E o milagre surge, nós estudamos nos 50 princípios, de um estado milagroso da mente, não de um estado de sofrimento mental. Surge de um estado milagroso. Surge de um estado de disposição para o milagre. E assim por diante. Então é aí que nós vemos como que é a ideia do milagre, que é o que nós vamos começar a trabalhar agora. E aí ele ressalta, revelação é outra coisa. Para não confundirmos, para que coloquemos as coisas cada uma em seu lugar. A revelação é uma experiência de amor indizível. E pessoal. Não há como você contar para alguém a revelação. Não tem palavras para isso. Porque a revelação, o milagre, ele une você ao teu irmão. É um milagre que proporciona a verdadeira intimidade entre irmãos. Às vezes, diz no parágrafo anterior, buscar relacionamentos físicos. Os relacionamentos físicos, eles não podem unir as pessoas, porque tem uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo e trata também da lei de causa e efeito. Ora, por que nós estudamos física na escola? Porque nós estamos no plano físico e nós devemos saber quais as leis que regem o plano físico para nós não tentarmos atravessar uma parede, porque eu bato a cabeça na parede porque eu quero ocupar o mesmo espaço que a parede está ocupando ao mesmo tempo. Então, se você quer ocupar aquele espaço onde está a parede, tira a parede e fica ali. Mas a parede estando ali não há como. Por isso que equivocadamente buscamos a união através dos relacionamentos entre corpos, os relacionamentos físicos. Isto não une. E assim, o milagre, ele traz à nossa mente a luz para essas compreensões. Agora, a revelação é um contato direto com Deus.
Então o milagre, ele me une ao irmão. E a revelação é direto com Deus. E a revelação é sempre de Deus para eu. Porque eu não tenho nada para revelar para Deus. E quando essa conexão acontece com Deus por revelação direta, por conexão direta, o que é revelado não há como dizer, não tem palavras, não tem meios, não tem como, é indizível. E o que pode acontecer quando alguém tem uma revelação? Gente, eu já ouvi dizer assim, tal pessoa teve uma revelação que vai acontecer uma catástrofe. Isso não é revelação. Alguém canalizou, não sei quem, lá canalizou Maria, e Maria mandou uma mensagem que vai acontecer uma tragédia. Isso não, bom, pode ser de qualquer Maria, né? Mas não é da Maria que eles induzem a gente a pensar que é a mãe de Jesus. Porque isso não é de Deus. Deus não anuncia tragédia, não anuncia catástrofe, nada. Porque essas coisas são naturais no meio físico, como sempre foram e sempre serão. Então, a revelação é uma intensa experiência de amor. Não há como dizer o que é. Não tem meios para se explicar. Nem com palavras, nem com nada, nem com mímica. Então, o que eu posso fazer? Eu posso motivar você a alcançar este ponto para você também ter essa experiência de revelação. Eu experimentei um dia um doce numa confeitaria que eu achei maravilhoso. Mas não tem como eu dizer. Mas como é o doce, Jorge? Eu vou te levar lá porque não tem palavras para explicar. Eu vou te levar lá e você experimenta. E você vai me dizer se gostou ou não. Porque não tem como eu dizer para você como é o gosto, como é o sabor, como é o... Isso é indizível, você mesmo tem que experimentar. Mas eu vou fazer de tudo para que você vá lá e experimente, porque eu quero que você tenha essa experiência também. Mas não há como explicar o que é. Então imagine como é uma intensa experiência de pleno amor. Não tem como dizer. A pessoa nem tenta. Então os iluminados, eles são silenciosos. Porque eles não têm como explicar. Eles alcançaram, e isso é uma experiência pessoal e indizível, não tem como transferir. E eles só podem te ajudar para que você também queira te motivar e dizer, venha, experimente, passe, venha por aqui, faça assim, perceba desse jeito, corrija aquilo ali, para que você consiga também experimentar o que é o intenso amor, numa conexão direta com Deus. Mas dizer como é que é, não tem como. Agora, esta revelação, então, nós podemos colocar assim, o milagre é o meio que nos é apresentado para curarmos a nós mesmos, e quando curamos, o resultante, então, a cura, está no final, e é a revelação, é a conexão e a revelação. A
revelação, que é esse contato de intenso amor com Deus, é o meu objetivo. Vamos colocar que seja isso a sanidade, ou a santidade, ou a iluminação. Que é uma forma de nós concebermos o que pode ser isto. Aquilo que você consegue explicar não é. Se você consegue explicar a revelação, não é a revelação. E o que é o tal? Perguntou o discípulo. E disse o mestre: o tal é aquilo que você não consegue explicar. Mas e se eu conseguir explicar o tal? Então não é o tal. Isso é da filosofia taoísta. A revelação está nesse nível. Eu acredito que o tal é a revelação. Na filosofia taoísta está se referindo talvez a isto. Se você consegue explicar o tal, não é o tal. Se alguém vem explicar a revelação, não é a revelação. Não precisa ficar ouvindo, pensando que você vai descobrir como é a revelação, é perder o teu tempo. Porque se a pessoa consegue explicar, então não é. É indizível, não há como dizer para alguém. A única coisa que se pode fazer é motivar a pessoa para experimentar isto também. Mais um grande aprendizado do milagre e da intervenção. Ganhei mais uma chave de ouro realmente. A diferença entre intervenção e intercessão. Sim. Você consegue dizer para a pessoa: olha, tá bom, Sim. Curou esse órgão físico, mas veja bem, se você não curar a causa, vai estourar de outra forma, em outro lugar, Sim. em algum tempo. Sim. Tá? E aí a gente vai depois outra vez acusar Deus, né? Como que Deus permite? Podemos considerar assim, tudo que nós dermos causa, vamos colher as consequências, sem exceção. E eu tenho formação na Igreja Católica e lá eu aprendi que damos causa por pensamentos, palavras, ações e omissões. Eu acho isso tão importante e que agrupa toda a possibilidade de uma forma tão simples e tão sintetizada, que eu repito isso sempre muitas e muitas vezes. Porque eu lembro que quando aprendemos isso, né, eu creio que ainda era bem jovem, né, no catecismo, e depois começou a fase da negação, porque nós queríamos outra coisa. Então o que se dizia? Alegávamos nós outros, ainda jovens, talvez adolescentes, que não tinha saída, porque se você peca por pensamento, palavra, ação ou omissão, pensou, é pecado. Falou, é pecado. Fez, é pecado. E não fez, também é. Então não fez é pecado, não falou é pecado e não pensou também é. Não tinha como, porque a omissão pega o sentido inverso. E aí não tem como sair dessa. Mas o que quer dizer isto é assim, que você pode usar o pensamento, a palavra, a ação e a omissão para cometer erros, equívocos ou, como se diz ali, pecados. Mas o pensamento, a palavra, a ação e a omissão não são para isto.
são para produzir alegria, paz, felicidade e amor. O pecado é você usar esses instrumentos de forma equivocada. Para ter maus pensamentos, para ter palavras, vamos dizer, o que é bom, o que é mal, mas para fazer más ações, né? Ou para se omitir daquilo que você deve fazer como benignitude. Usar esses instrumentos de forma equivocada vão causar sofrimento. Se nós seguirmos só isso, vai dar tudo certo. Não tem consequência. Porque o que gera consequência são os erros. E aprendemos isso nas aulas de física. Pensamento, palavra, ação ou omissão utilizados de forma errônea vai trazer consequências e, como consequência, o sofrimento. Isto é o pecado. O pecado é o sofrimento. Assim, aprendemos que temos que trabalhar com o milagre para desfazer os nossos erros, os nossos equívocos. É isso que temos que fazer. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Tu és uma criação perfeita, e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. O irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor porque é um irmão, e à devoção se é devotado. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Lindo isso, muito profundo. São vários itens aqui que se complementam e integram. Então agora ele fala da reverência. Tu és uma criatura perfeita de Deus e deve a reverência somente diante do Criador. A revelação é uma conexão direta com o Criador. Então, deves guardar a reverência para a revelação, porque esta é plena de adoração. Para o milagre, não. Porque o milagre, ele acontece entre iguais, entre irmãos. Então, quando acontece um milagre, tu não deves reverenciar o milagre e nem o irmão que te proporcionou aquele milagre. Porque a reverência, ela é considerada que alguém de ordem inferior presta reverência para alguém de ordem maior. E só Deus é maior. Os demais somos todos iguais. A reverência entre irmãos induz medo e não amor. Quando usada entre iguais, leva-nos ao medo e não ao estado de amor. Eu acredito que seja Jesus que diz assim: por isso que a reverência não cabe a mim,
porque somos irmãos. E ele diz, o irmão mais velho, ele merece o teu respeito porque ele tem mais experiência. Merece a tua devoção porque se devota a você. Então, merece o seu amor porque são irmãos. Então, porque eu me devoto a você, eu mereço a tua devoção. A devoção ainda é uma troca. Porque eu me devoto a você, eu mereço a sua devoção. Porque sou seu irmão, mereço o teu amor. Mas reverência não cabe reverência a mim. E a reverência, ela é interessante porque as pessoas prestam reverência a outras pessoas porque julgam que as outras são superiores. E então, elas têm medo do superior e prestam reverência por medo e não por amor ou por uma revelação intensa de amor que envolve adoração, como é o caso da revelação. Quando ele diz, deves guardar a reverência somente para a revelação, porque é um contato direto com o teu Criador, que é o Criador da perfeição, e tu és a criatura perfeita de Deus. Eu lembro sempre, quando passo por aqui, de que eu sempre fui irreverente. E isso era considerado, eu sempre fui considerado ousado pela minha irreverência. Então eu lembro de uma situação, entre outras, que eu acho que foi a que mais eu me lembro como um bom exemplo para isso. Trabalhei numa grande empresa e esta empresa tinha na sede onde eu trabalhava, tinha várias diretorias, era uma empresa privada, e tinha a presidência, que era uma sociedade anônima. E o presidente, ele vinha 2 ou 3 dias por mês, até a sede da empresa, porque ele também tinha outros negócios, era uma empresa que tinha negócios em vários lugares do mundo, se chamavam naquele tempo as multinacionais, então ele vinha de vez em quando. E ele vinha, passava 2 ou 3 dias, ou 4 ou 5 dias na empresa, depois ele viajava para outros lugares. E um dia, o gerente da manutenção, porque tinha manutenção geral das edificações e da empresa e de tudo, né? Tinha o pessoal da manutenção e eu trabalhava na administração. Mas, como eu tinha muitas experiências em várias atividades, e uma vez eu tinha trabalhado com condicionadores de ar, que eu tive uma empresa de condicionadores de ar junto com meu irmão, e depois eu saí e fui trabalhar nessa empresa. Então isso estava no meu currículo, né? E eu comentava às vezes com as pessoas. E aí um dia o gerente da manutenção disse, Jorge, o diretor lá, o José Antônio, ele está com um problema no ar-condicionado dele, que a gente manda arrumar e volta, manda arrumar e volta, e chega lá, sempre tem um barulho no ar-condicionado. Tu que já trabalhou com isso, tu não quer ir lá dar uma olhada, lá na sala do doutor José Antônio? Lá? Disse, tá bom, eu vou lá. E aí eu cheguei lá, disse, eu sou Jorge lá da administração, o Fred pediu para eu dar uma olhada aqui no ar-condicionado.
Ele disse, pois é, me apresentei, Jorge, né? A gente já se via lá de vez em quando, mas não tínhamos conversado. E aí ele disse, pois é, Jorge, ele me disse, esse aparelho aí faz barulho, esse barulho é irritante. E ficava brrr, 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 barulho irritante que ele não conseguia se concentrar para trabalhar na sala dele. E aí, eram aqueles ar-condicionados antigos que se instalavam na janela, faziam um buraco na parede, na janela, instalava ali. Né? E aí eu fui lá e percebi que o ruído que fazia não tinha nada a ver com o aparelho de ar-condicionado. Eu já tinha experiência nisso. Que vibrava os vidros da janela. Eu disse, tem um pedaço de papel, de papelão aí, que eu possa dobrar. Ele me deu uma folha de papel, eu dobrei aquela folha de papel e fui lá no vidro e botei aonde fazia a vibração, fiz um... E aí parou de funcionar, parou aquela vibração, porque o que vibrava era o vidro. E quando eu botei na janela, entre um vão e outro, aquele papel dobradinho parou de fazer o ruído irritante. Aí ele olhou para mim e disse assim, Jorge, você está me chamando de burro? Não, mas... Porque eu estou há meses aqui, levo esse ar-condicionado para arrumar, ele volta e está do mesmo jeito. Será que eu sou burro, que eu nunca percebi isso? Tu está me chamando de burro? Eu disse, não, em nenhum momento chamei de burro. Por quê? Ele disse, não, porque eu devo ser muito burro, que nunca percebi que era o vidro que estava vibrando e não era barulho do ar-condicionado. Eu disse, não, o José Antônio, a coisa é que você tem outra especialidade e você nunca trabalhou nessa área, e eu já. Então, a minha experiência tem outras sabedorias que eu adquiri com a experiência. Mas você certamente tem outras sabedorias que eu não tenho. Então a gente se complementa, cada um ajuda o outro na área que tem mais experiência. E eu não chamava as pessoas por doutor ou senhor, e até hoje não sou muito de chamar, não. Às vezes, em respeito ao cargo, até chamo a pessoa de doutor em algumas situações. Mas nunca gostei de chamar, sempre gosto que me chamem de você também. Não gosto que me chamem de senhor, de seu Jorge. Não, é você, é Jorge, só Jorge. Né? Justamente porque eu acho que o título, ele coloca uma diferença de grau maior ou menor. Né? Ou um é mais que o outro. Por que é que um adolescente de 10 anos tem que me chamar de senhor e eu chamo ele de você? O que nós temos de diferente? Nada. Então ele me chama de você também. Tá? Então, os títulos eles servem para criar graduações. Quem tem um título é maior que o outro. E eu não chamei ele de doutor, nem de senhor, chamei ele pelo nome, o nome dele era esse. E ele achou um pouco estranho no começo, mas depois nos habituamos. E aí quando nos encontrávamos, conversávamos. E aí, Jorge, como vai? Bom dia, tudo bem? Ah, bom dia, José Antônio. E um dia, o chefe da manutenção me chamou de novo. Foi lá conversar comigo. Jorge, tu que sabe tanta coisa, o doutor Antão, que é o presidente da empresa, ele tem uma mesa de móvel e a mesa está arriscada. E ele quer trocar, porque ele diz que ele não gosta de ficar olhando para a mesa arriscada, tá? Porque ele gosta das coisas perfeitas. Tu não dá uma olhada lá para ver se a mesa dele tem jeito? Tá bom. E eu fui, e como eu não sabia que ele estava lá, achei que ele estava viajando, né, eu passei pela secretária, que a porta estava aberta, e entrei direto na sala dele.
E a secretária veio correndo atrás quando ela se deu conta que não me anunciou e viu que eu passei direto. Mas não foi minha intenção. Porque simplesmente eu achei, passei lá, bom dia para a secretária e entrei na sala. Né? E ele ficou muito assustado. Quem é você? O que está fazendo aqui? Né? Podia ser, como é que foi? Para ele, no primeiro momento, pareceu uma invasão, né? do escritório, da sala dele. Ele disse, não, eu sou o Jorge, é que o Fred pediu para dar uma olhada na sua mesa, que está riscada. E aí ele disse, é verdade, você veio para olhar a mesa? Eu disse, vim, deixa eu dar uma olhada, ver o que é aqui. E aí eu olhei, era uma mesa que tinha assim, uns 2 metros de largura, por 1,5 metro, uns 2 metros de comprimento, por 1,5 metro de largura. Era móvel maciço, tinha mais ou menos uns 5 ou mais centímetros de espessura. Um tampo de móvel maciço era para a mesa de um presidente de uma grande empresa mesmo. Né? E eu olhei para aquilo e disse, você quer trocar essa mesa? Já fui dizendo de você. Né? E aí ele olhou para mim e disse, como é mesmo teu nome? Jorge. Aí ele disse, Jorge, eu quero que troque essa mesa. Ele disse, mas você não vai encontrar uma mesa dessas, nessa qualidade. Isso não existe mais. Um módulo maciço nessa espessura. E eu sabia porque eu tinha um tio que trabalhava com móveis. E eu aprendi a conhecer madeira também com ele. E eu sabia que aquilo era uma raridade. Eu disse, não, deixa aí, quando é que você vai se ausentar? Eu vou ficar aqui 1 semana. E vai ficar quanto tempo fora? Eu volto depois de uns 20 dias. Então eu vou fazer assim. Quando você sair, a secretária que está ali espantada porque eu passei direto, né, a qual eu peço desculpas, não foi minha intenção, é que eu não sabia que você estava aí, e fui chamando de você. Né? E aí, quando você viajar, ela avisa o Fred, e eu vou dizer para o Fred pegar o tampo dessa mesa e chamar um marceneiro. Ele vai lixar, vai passar um verniz, daquele verniz de novo, que a mesa, que não vai perder nada aqui, é superficial os riscos, aqui, os arranhões. A mesa vai voltar novinha. Quando você voltar, a mesa vai estar um brilho só. É mesmo? Então dá para arrumar isso? Claro que dá. É impossível a pessoa achar que não dá para arrumar. Mas como a especialidade, a experiência dele não é essa, ele podia achar que tinha que trocar. E aí, assim foi feito. Quando ele voltou, a mesa estava uma beleza. E aí, o que aconteceu? No restaurante da empresa, que tinha muitos funcionários, tinha uma ala do restaurante que era para a diretoria, que eram os diretores e o presidente. Quando o presidente estava lá, ele frequentava aquela ala. E a outra ala era para os funcionários. E aí, quando ele voltou de viagem, ele foi lá almoçar e ele me viu. E me convidou para almoçar. Jorge, vem aqui almoçar com a gente aqui, que eu quero te contar que gostei da mesa e não sei porquê. E depois do almoço, os diretores ficavam jogando dominó. E aí eles sempre me convidavam para jogar dominó. E eu comecei a tratar os diretores todos como eu sempre tratava, porque eu fui conhecendo eles pelo primeiro nome, como eles se tratavam também. Né? E eles também me chamavam pelo primeiro nome. E isso causava muita estranheza em todo mundo. Porque nem as pessoas que estavam entre a diretoria e que tinham um cargo hierárquico acima do meu, chamavam os diretores pelo nome, era tudo doutor, senhor, não sei o quê. E tratavam com medo. Por quê? Porque aquela pessoa que está num grau superior dentro da empresa, ela pode demitir você.
Então eles tratavam com reverência. E a reverência, neste caso, era medo. Não era porque amavam. E então, para mim, eles davam aquele nome que as pessoas dão, né, para aquelas pessoas que conversam com a pessoa de um grau superior com liberdade, que ela puxa aquela coisa. Bom, então, falavam isso, mas sem que eu soubesse, mas acabava chegando. Né? E eu tinha essa liberdade. E as pessoas começaram a ter medo de mim também. Porque eu era assim com a diretoria, com o presidente. Né? E por que o presidente não dá liberdade para todo mundo? E os diretores da empresa não dão? Porque eles têm medo também. Porque o presidente tem medo que se ele der liberdade para o funcionário, ele vai lá pedir vantagens. Eu conservei essa relação de respeito entre nós o tempo inteiro que eu trabalhei nessa empresa, porque eu nunca pedi nada. Eu respeito ele como se respeita um irmão mais velho, respeito os diretores e o presidente, porque eles, pelo que eles experienciaram, pela experiência e pelos investimentos deles naquela área, eles construíram uma empresa e me abrigaram, dando-me um serviço. Então eu devoto a eles a minha gratidão. E pela devoção que eu presto a ele, ele também igualmente pode se devotar em gratidão ao serviço que eu presto a ele. Ele merece meu amor, porque ele se devota a mim. Ele merece a devoção, porque graças à sua devoção eu tenho um lugar para trabalhar. Porque se ele não se devotasse àquela empresa, não tinha empresa. Não tinha trabalho para mim. Como ele diz, a devoção eu a mereço porque eu me devoto a você. O amor eu mereço porque sou teu irmão. Mas a reverência não. A reverência você tem que guardar ao Criador da perfeição. E você é uma criatura perfeita de Deus. Abaixo disso são todos iguais. Quando um irmão presta reverência ao outro, presta um tributo à desigualdade. E a desigualdade induz ao medo. Tanto o presidente tem medo de permitir que o funcionário o trate com igualdade, quanto o funcionário tem medo de tratar o presidente com igualdade. Por medo. Um por medo de ser demitido, o outro por medo que o outro venha lhe pedir favores, que não são condizentes com a função que cada um dos dois ocupa. Nenhum está lá para prestar favor um para o outro. Cada um tem a sua função. E essa ideia que está nos sendo passada aqui é a ideia justamente neste sentido, para compreendermos que a reverência entre irmãos induz a desigualdade e a desigualdade é medo. Nós temos que repensar as nossas relações. Respeito, sim, pelo irmão mais velho. Porque se ele chegou, se ele alcançou alguma sabedoria a mais que eu devo respeitar isto no irmão, mas não reverenciar. Se ele se devota a mim, se aquela sabedoria é devotada a mim, ele merece a minha devoção. E o amor
todos nós merecemos, porque todos somos irmãos. Mereço a tua devoção, porque como irmão mais velho, ele tem mais sabedoria. Mereço a tua devoção, porque como irmão mais velho, ele tem mais sabedoria. E veja como são as nossas relações no mundo. Aquela pessoa que tem uma empresa, que te dá um emprego, ele tem mais sabedoria que você, porque se você tivesse mais sabedoria que você também teria uma empresa igual a dele. Ele se devotou àquilo para te proporcionar esse emprego. Você pode considerar uma devoção, como se diz, por tabela a você. Aquele trabalho que ele está te proporcionando, que a empresa que ele gerou está te proporcionando, é um reflexo da devoção por você. Ele se devota a você. Então nós temos que devotar-nos a ele em troca da devoção que a pessoa nos proporciona. Quando um motorista de táxi investe para comprar um táxi, ele faz isso para devotar o serviço a você. Merece nossa devoção e o nosso respeito e o nosso amor. Porque ele está lá, fez todo um investimento para devotar-se a nós. Quando eu pego um táxi, essa pessoa se devota a mim e para me levar aonde eu peço que ele me leve. É uma maneira de devoção. Ele merece a minha devoção, o meu respeito e o meu amor. O irmão mais velho também merece a obediência, porque ele tem mais experiência e mais sabedoria. Ele sabe como conduzir o outro, porque ele já está há mais tempo. Agora, diz Jesus, mesmo assim, nós somos iguais. E isso é muito interessante, porque se Jesus se coloca tão igual a nós, quem poderia se colocar como maior? Ninguém. Então cuidem dos falsos profetas. Quando alguém se coloca como mais e coloca você como menos, a Bíblia nos alerta dos falsos profetas, nós estamos aprendendo aqui. Então, às vezes eu vejo assim, queridos irmãos, né? Aquelas mensagens, vós que estáis aí, coitadinhos, mais abaixo, que sabem menos, eu vim para salvar, para ajudar, para tirar você, está se colocando como maior. Isso não é a mensagem de Deus, não é uma mensagem de amor, porque não está me reconhecendo como irmão, não me reconhece como um igual. Ele se considera superior. Então, este não é o caminho de amor que eu escolhi para mim. E ele diz, no entanto, nós somos perfeitamente iguais. A única diferença agora é que eu não tenho nada. E o que isso quer dizer? Porque não está me reconhecendo como irmão, não me reconhece como um igual, não me reconhece como um igual. Ele se considera superior. Este não é o caminho de amor que eu escolhi para mim. E ele diz, no entanto, nós somos perfeitamente iguais. A única diferença agora é que eu não tenho nada. E o que
que isso quer dizer? Que diferença é essa? Eu não tenho nada. Que diferença é essa? Eu não tenho nada. Eu vejo como... A única diferença entre você e eu agora é que eu não tenho nada. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Ele não tem ego. É isso mesmo. Não tem vaidade, não tem preocupação, não tem medo. E você tem. Então você está cheio, você tem muita coisa. E essa é a diferença. Quando você não tiver mais nada disso, que é o ego exatamente, seremos perfeitamente iguais. Porque somos perfeitamente iguais naquilo que vem de Deus, que é o Espírito. Nesse nível somos iguais. Ainda da Igreja Católica, que eu falo porque é da minha formação, se diz assim: na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que quer dizer na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que fora disso não tem unidade. É só onde tem unidade, quando o Filho se une Espírito ao Pai. Porque somos perfeitamente iguais naquilo que vem de Deus, que é o Espírito. Nesse nível somos iguais. Ainda da Igreja Católica, que eu falo porque é da minha formação, se diz assim: na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que quer dizer na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que fora disso não tem unidade. É só onde tem unidade, quando o Filho se une Espírito ao Pai. Nesse nível somos iguais. A diferença entre nós é que nós temos tantas outras coisas que não conseguimos nos unir porque estamos com tantas outras coisas. Tanto vai desde o corpo até o ego que está na nossa mente e onde estão as preocupações, os medos, as angústias, as ansiedades. A diferença entre nós é que nós temos tantas outras coisas que não conseguimos nos unir porque estamos com tantas outras coisas. Tanto vai desde o corpo até o ego que está na nossa mente e onde estão as preocupações, os medos, as angústias, as ansiedades. Então, que realmente não há separação. No nível do espírito não tem. Mas quando chega o ego, é isso que nos separa. Sim. Por isso que não somos iguais a ele, a Jesus. Porque ele não tem nada e nós temos. Né? Nós temos muitas inhacas. Essas. É isso mesmo. Muitas crenças. Então, Que realmente não há separação. no nível do espírito não tem. Mas quando chega o ego, é isso que nos separa. Sim. Por isso que não somos iguais a ele, a Jesus. Porque ele não tem nada e nós temos. Isso é humildade. Essa é reconhecer igual, apenas coloca sutilmente que ainda não estamos no mesmo, nós somos iguais como irmãos. A única diferença é que ele não tem nada. Tá? Nada no sentido daquilo que nós temos que não vem de Deus. É esse nada que nós temos. Tá? Esse nada que nós não temos, porque nós ficamos juntando coisas aqui para nos separarmos. Né? Então tudo que eu tenho separado de você. A blusa que eu tenho é minha, não é tua. Não é igual à tua. Isso nos separa, veja. E coisas que parecem assim tão, né, tão sem importância, mas vejam que nós nos importamos, que nós queremos promover a separação. E Jesus fala da união entre os irmãos. Né?
E nós estamos toda hora provocando a separação, a desigualdade, a diferença. Aqui na nossa rua tem 2 cabeleireiros. Tem um que faz corte personalizado. Então ele faz assim, está anunciado lá, corte personalizado. Estudamos o seu rosto pelo computador e projetamos ali o cabelo, como fica melhor para você, e você escolhe o modelo. O corte é personalizado, não vai ter nenhum igual a você, porque os traços do seu rosto são pessoais. Então personalizamos o seu corte de cabelo. E tem um outro, né, que ele diz assim, aqui cortamos o cabelo tudo igual. Então não importa o tipo do seu rosto, da sua cabeça, se é redonda, se é chata, se é quadrada ou retangular, né? Aqui o corte é tudo igual. A gente passa a tesoura assim, em volta, faz uma franjinha, todo mundo que corta o cabelo lá sai com o cabelo igual. E qual você vai? Então ela não quer. Ah, não, eu vou sair com o cabelo igual das outras. E a roupa também, né? Roupa igual para todo mundo agora, né? Lado não, né? Separação. O que me separa de você é que eu não faço esse corte aí de franjinha, eu não gosto. O meu é diferente, é personalizado. Pois é, vê como é que é o ego, né? O ego, a inveja é do ego. E a gente está aqui pregando a igualdade, né? Então veja como a gente ainda tem coisas, né? São as vaidades, né? A gente não quer tudo igual, né? A gente quer se vestir diferente, quer ser diferente, né? E é assim. O Namastê, o Deus que habita em mim reverencia o Deus que habita em ti. Em alguns lugares eu já vi que eles fazem uma reverência, né? Na frente do outro, assim, diz, namastê, que quer dizer o Deus que habita em mim saúda ou reverencia o Deus que habita em você. Mas você faz isso diante de um igual. Então, eu não sei, a gente tem que pensar a respeito, eu não tenho uma resposta. Mas você já foi na Índia? Nós já fomos. Então, assim, as pessoas que vêm aqui, algumas delas, elas falam namastê, né? Namastê, 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 né? Teve um rapaz aqui que ele disse que ele se inscreveu 2 vezes para ir no curso de yoga. Mas nunca deu certo, porque quando ele chegou lá, a professora disse namastê. Aí ele foi embora. Não vai mais ter, então vou embora. E quando a gente foi na Índia, né, quando a gente chegou no hotel, tinha um segurança lá na frente do hotel, lá, o porteiro segurança, não sei se era segurança ou porteiro, que era um indiano grandão, com um bigodão enorme. Que amarrava no chapéu ainda. Sorridente. E ele disse para nós, namastê. Mas não fez nenhuma reverência. Disse aquilo como a gente diz boa tarde. Mas isso não é uma saudação sagrada, não sei o quê. E aí eu passei a perguntar lá, perguntamos para mais de uma pessoa. E eu perguntei, o que significa namastê? Namastê é oi, como vai? Tudo bem? E depois tem uma outra que como é que chama? Namaskar, acho que é uma coisa assim. Namaskar. Eu acho que é que diz, tchau! É como dizer tchau, passar bem, uma coisa assim. Eles não dizem isso com reverência para ninguém lá, como uma saudação, como alguma coisa sagrada. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram, ou da onde essa parte da Índia que a gente foi tirou isto. Porque a Índia também, eles têm, é muito grande a Índia, né? Então, conforme o lugar que você vai, é uma coisa, conforme o lugar que você vai, é diferente, é outra coisa. Eles
tem outros costumes, outros hábitos e até outro vocabulário. Então, mas onde nós estivemos, nesses lugares, não tem isso. A gente aprendeu lá umas palavras, por exemplo, Danival. Danival é muito obrigado. Teve um lugar que a gente dizia muito obrigado, como eles falavam no Caminho das Índias, eles ficavam rindo. Aham. Eles riam que se acabavam. Aí não era nada daquilo. Não era nada daquilo que a gente via na novela, na Índia. Ah, como na novela. Eu não me lembro o que era, mas é isso mesmo. Eles riam, olhavam pra gente e riam que se acabava. Deve estar pensando que isso aí virou novela. Andaram vendo novela, né? Então, eu não sei, né? Mas é assim, ó. Então você pode dizer com respeito, né? Mas não com reverência. Então, até eu digo para as pessoas, né? Deus deve ser, porque Deus é alegria, é felicidade. Então, não tem nada que eu possa fazer para ofender Deus. Não tem nada que eu possa fazer para ofender Deus. Aqui a gente brinca e ri e é alegre, mas não deixa de respeitar a crença dos outros. Assim como a gente brinca com esse não vai mais ter, né? Porque a gente é muito brincalhão, a gente tem um senso de humor aqui no Brasil que outros lugares às vezes não tem, né? Outras pessoas não têm, mas a gente brinca com tudo aqui, né? A gente é bem humorado, a gente brinca, ri, a gente é um povo alegre, né? Expansivo. Isso não pode ofender a Deus, né? Aquilo que é sagrado não pode ser profanado. A gente brinca. Agora, a verdade é essa, a gente não encontrou esse lugar assim, né? Que eles faziam reverência dizendo namastê. A gente foi em muitos templos lá. E eles diziam isso naturalmente. Como um oi, tudo bem? Como vai? Um cumprimento, assim, mas, olá, tudo bem? Namastê. E a despedida tinha outro termo lá. Coisas que no idioma tem expressões que eu não sei, né? Ainda até hoje tem pessoas que vêm aqui e às vezes fazem um namastê com reverência. Né? Tanto, o objetivo é muito interessante, né? Porque quando a pessoa chega e fala namastê, que a gente já sabe o significado, parece que já desarma, né? A pessoa chega, já namastê. Mesmo que não seja esse significado lá, mas o significado, como a gente já sabe, que é esse Deus, saúde, meu Deus, saúde o seu, já muda a vibe do momento, eu acho. Se nós combinarmos que namastê é isto, então beleza. Tá? Porque a nossa professora de linguística, aqui, a Silvia, né, ela diz que você pode criar uma palavra e dar um significado para ela. E você pode pegar uma palavra já existente e dar um significado diferente do que ela tem. Se der certo, passa para o dicionário no ano que vem. Se namastê não tem originalmente esse significado, mas aqui nós trouxemos com esse significado e deu certo, e aqui o significado para as pessoas que falam isso é esse, então valeu. O significado de uai, que é lá de Minas. Você sabe o que significa uai? Ele diz que tinha uma professora, ele diz não, teve um jornalista lá, que disse que morreu há pouco tempo, assim, eu até pedi para ele passar, depois eu vou passar para vocês, que me passou por WhatsApp, né? Que é assim, que morreu a primeira professora de Brasília, há alguns meses. E ela pesquisou muito o que significava o uai. Então ela foi lá para Minas Gerais e pesquisou nos livros das igrejas, que naquele tempo não podia fazer, não tinha, né?
fotocópia, não tinha como copiar, não é que não podia, é que não tinha. Então, nos livros das igrejas, dos padres, de toda aquela Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, Congonhas, aqueles lugares lá da povoação, daquelas regiões lá, daquelas cidades mais antigas, né, que são preservadas, andou por toda aquela região para pesquisar o que era o Uai. Então contou a seguinte história, que no tempo da Inconfidência Mineira, né, os inconfidentes se encontravam secretamente escondidos de madrugada para suas reuniões, porque isso era proibido, tanto pela igreja quanto pelo reino também, né, esses encontros. Quando eles chegavam lá na casa do encontro, chegavam de madrugada furtivamente, escondidos, então tinha uma senha. O que chegava do lado de fora batia 3 vezes. E o de dentro batia 3 vezes para responder a senha, batendo 3 vezes. E além dessa batida, desse código, tinha uma palavra que tinha que dizer. Então o de fora dizia Uai, e o de dentro dizia Uai. Era a senha. Era a senha para entrar, para participar das reuniões secretas. E depois, com o tempo, esses integrantes dessa comunidade da senha Uai, eles se encontravam, por exemplo, no mercado, e um ia cumprimentar o outro. Então eles chegavam lá e diziam, Uai. Eu dizia, Uai, amigo. Que era a senha que eles tinham entre si. E depois disso, as pessoas começaram a ouvir e começaram a achar interessante. Um chama o outro de Uai, né? Mas o que é Uai? Ah, não sei, Uai é Uai, então fala Uai também. Então cumprimentavam aqueles que não pertenciam, começavam a falar Uai. E o significado de Uai era assim, unidos no amor e na independência. Unidos pelo amor e pela independência. É o significado de Uai do mineiro. Eu só fiquei sabendo isso hoje. Né? Como às vezes as palavras têm o significado que a gente conhece e às vezes a gente fala a palavra e não sabe o significado. Então, se aqui o significado é esse, é um bom significado namastê. Né? Agora, eu só retiraria aquela reverência que alguns fazem, que tem uma pessoa que vem aqui, que ela junta as mãos assim e vai até o chão, na minha frente, sabe? Isso é uma reverência. Não faça isso, não. Ah, mas é um cumprimento, não sei o que na Índia. Eu pergunto, você já foi à Índia? Não. E aí eu digo para ela, então lá na Índia, Uai não é isso. Eu digo, Uai não, é namastê. Então, aí ela parou de se... Mas ela ia até o chão, assim, ela se curvava na minha frente. Eu digo, não, para, não faça isso não, eu fico sem jeito, não tem. Não faça isso. Né? Passa uma pessoa aí, vê você fazendo isso, vai pensar que eu sou o quê? Né? Então não faça. Juntar as mãos assim até o chão na minha frente, namastê, não faz isso, não. Não me cabe essa reverência, né? Guarda a reverência para a revelação, para alguém superior. Isso vai levar as pessoas a pensar que você é inferior, que eu sou superior. Então, nesse sentido, esse aprendizado aqui diz, não é para fazer, então. Nada que possa parecer desigualdade, que um é mais que o outro. Mesmo que o outro responda do mesmo jeito, isso mostra que quem não está fazendo é desigual. Então, isso passa a ser, desta maneira, né, isto passa a ser começa a ser um símbolo de desigualdade. Aqueles que falam Uai e os que não falam Uai, né, são desiguais. Nós trabalhamos para a igualdade. Então, com todo o respeito, namastê. Né? Com todo o amor, namastê. Pela unidade, namastê. Né? Mas não pela desigualdade. E a reverência induz a desigualdade. Então, sem a reverência, vale. Veja, eu pergunto para as pessoas,
porque eles dizem assim, ah, então é namastê. Tá bom, mas por que você não diz isso no nosso idioma, então? Ao invés de dizer namastê. Eu saúdo você como meu irmão em Deus. Ah, não, isso eu tenho vergonha de dizer. Veja, eu pergunto para as pessoas, porque eles dizem assim, ah, então é namastê. Tá bom, mas por que você não diz isso no nosso idioma, então? Ao invés de dizer namastê. Eu saúdo você. Às vezes pergunto isso para as pessoas, por que a gente não fala assim? E vem muita gente, eu tenho amigos que são devotos de Krishna, então eles vêm aqui e dizem Hare Krishna, né? E eu digo Ave Maria. Por quê? Porque eu sou mais cristão do que hinduísta. Você sabe por que ave? É uma saudação, mas não é para qualquer pessoa. Ave. Por que ave? Porque Maria é lá do Egito, né? Jesus nasceu naquela região e viveu lá, e Maria também, naquela região do Egito, né? E os antigos egípcios, eles tinham assim, vou dizer isso para vocês em primeira mão, porque isso eu só soube hoje, e por inspiração. Hoje à tarde, eu tive essa inspiração, essa clareza, o que é ave. Porque assim, no Antigo Egito, tudo aquilo que vinha do céu, ou se elevava ao nível do céu, era, como se diz, desenhado, ou tinha asas. Então, todas as imagens que têm asas no Antigo Egito, de onde vêm as imagens de anjos, por exemplo, de onde se vê as primeiras imagens de pessoas com asas, é que simboliza o que vem do céu, ou aquilo que já está no nível do céu, assim como uma ave que voa no céu. Então, Ave Maria é colocar a pessoa no nível do céu. Uma ave. Nesse sentido. Porque a mente da pessoa já está no nível do céu. Então, Ave Maria. A Ave Maria, né? É uma Ave Maria. É como chamar de Anjo Maria, né? Aquele que já tem asas, aquele que já conquistou as asas, que já está no nível do céu, que já voa no céu. Então, Ave Maria. Isso nunca eu disse antes para ninguém, porque eu nunca sabia antes. Então, eu estou dizendo aqui para vocês o significado, porque hoje à tarde eu estava ali numa meditação e me lembrei de Maria e de Ave Maria. E aí eu perguntei, mas o que é ave? Que saudação é essa, Ave Maria? E aí me veio essa resposta. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo, e serei curado na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar.